Fala galera, estou compartilhando com vocês aquilo que aprendo. Aqui tem o raciocínio lógico, que é o tema, a matéria que eu estou estudando hoje. Proposições é o tema que a gente vai ver. Lembrando que esse é o resumo do que eu estudei, que eu não sou professor de raciocínio lógico. Eu criei esses slides, o resumo dos slides, enquanto estava estudando. Eu prefiro fazer assim do que copiar no caderno, é minha opção, né? Aí quero compartilhar com vocês. Vi alguns comentários aí positivos e que estão gostando, então podem continuar comentando para estimular a gente. Bom, proposições. O que são proposições? Para ser uma proposição, uma oração ela tem que ser declarativa, tem que declarar algo. Ela só vai admitir um dos dois valores lógicos, que é verdadeiro ou falso, e ela pode ser expressa por palavras ou por símbolos, ok? Quem nunca estudou raciocínio lógico, é muita novidade, ok? São muitas novidades. Então, calma, vocês vão entendendo aos pouquinhos. Princípios das proposições. Princípio da identidade. Uma frase verdadeira é verdadeira, uma frase falsa é falsa. Princípio da não contradição. Se uma frase por si só se contradiz, ela não é uma proposição. Por exemplo, eu estou mentindo não é uma proposição. Porque se eu estiver mentindo, essa frase é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se eu estou mentindo, e eu estou mentindo mesmo, a frase é verdadeira. Mas o sentido lógico dela é falso, porque está dizendo que eu estou mentindo. Então a própria frase se contradiz. Nesse caso, não é uma proposição, ok? Ela não pode se contradizer. Terceiro excluído. Ou a frase é verdadeira, ou a frase é falsa. Ou a oração é verdadeira, ou a oração é falsa. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Ou é verdadeiro ou é falso. Ah, talvez. E aí? Quer namorar comigo? Ah, talvez. A mulher diz isso, talvez. Aqui na proposição não tem isso. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou sim ou não. São proposições. Não são proposições. Frases, orações aqui exclamativas. Tem o acento exclamativo no final. Interrogação. Também não são proposições. Frase sem verbo. Olha lá uma frase. Não tem verbo? Não é proposição, ok? E sentenças abertas, que a Sebrasp gosta bastante de cobrar sentenças abertas. X mais 4 é igual a 14? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei quem é X. Eu não sei quem é X. Então eu não sei se é verdadeiro ou falso. Essa é uma sentença aberta. Ele foi eleito presidente do Brasil. Quem é ele? Não sei quem é ele. Como eu não sei quem é ele, é uma sentença aberta, não é uma proposição. Cuidado, cuidado, cuidado. Existe vida após a morte. O professor colocou essa frase lá. Muita gente vai dizer, eu não sei se existe vida após a morte. Mas aí, o que é que acontece? Se a questão colocou isso como verdadeiro, você vai entender isso como verdadeiro. Ok? E pode ser verdadeiro ou falso. Existe vida após a morte? Verdadeiro ou falso? É proposição, não é uma sentença aberta, ok? Nesse tipo de frase. Vamos mais. A gente vai usar aí, para você ligar uma proposição a outra proposição, o conectivo aqui, ele é responsável por ligar uma proposição, a primeira, a segunda proposição, ok? Pode ter mais também. Então, ó, esses conectivos são o IE, o ou, mas não ambos, o se então e o se somente se. Meu Deus, o que é isso? Não sei. Claro, calma. É porque eu também, quando eu vi pela primeira vez isso aqui, eu disse, meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mas é tranquilo. Esses conectivos são representados por símbolos. Tem que saber o símbolo, viu? O I é representado por esse circunflexozinho, o OU por esse circunflexo invertido, o ou, mas não ambos, por esse circunflexo invertido com tracinho embaixo, o se então por essa seta e o se somente se por essa dupla seta, apontando para os dois lados. Os nomes, I é uma conjunção,
Ou conjunção inclusiva, ok? Que inclui ou isso ou aquilo. Disjunção exclusiva é o ou, mas não ambos. Esse exclusivo é por conta desse não ambos, ok? Se então é uma condicional, se isso, então aquilo. E o se somente se é uma bicondicional. Caso se somente se você for uma pessoa legal. Então é uma bicondicional, ok? Beleza, como é que nós representamos aí essas proposições com esses símbolos? Vamos pegar aqui uma frase bem tranquila. Amo e ama e está viva. Ama e está viva. Olha aqui, ama seria aqui o a proposição a. E o i seria aqui o conectivo, representado por esse chapeuzinho, circunflexo aí. E o está viva seria a proposição B. Ama e está viva. Você está vendo aqui como você representaria essa proposição com símbolos, ok? Agora, se eu escrevo ama ou está viva, veja que agora usou aqui o conectivo ou. Por isso que eu estou A ou B. Você lê assim. Próximo aqui. Ama. Botar ou ama. Ou está viva. Não precisa ter lógica não essas frases. Viu? Mas não ambos. Veja que agora a gente está usando aqui o ou, mas não ambos. Ou, mas não ambos. Não ambos é a mesma coisa que os dois não podem, né? Ou a pessoa ama ou ela está viva. Ok? Próximo. Mais um aqui. Se então. Se ama, vírgula, então, se ama, então, está viva. Ok? Se ama, então, está viva. Então, note que agora a gente usou aqui o conectivo se, então, porque esse se, então, representa esse símbolo aqui, que é a seta. Agora vamos para o último, que é o se somente se. Ama, se, somente se, quem gosta disso aqui é matemática. Somente se está viva. Ok? Então, como a gente usou aqui as duas setas, ó, apontando por dois lados, é a bicondicional. Então, nesse caso, nós usamos o se, somente se. Então, a questão pode, sim, dar essas proposições em forma aqui de símbolo, e você precisa identificar como é que seria essa proposição escrita. Ou a proposição escrita e como ela seria escrita em forma simbólica. Beleza? Tranquilo, vamos mais. Olha aqui, o objetivo dos conectivos é justamente esse, separar a primeira oração da segunda. Olha aqui, ó. Ama e está viva. Olha o i aqui, é o conectivo. E esse conectivo i, a conjunção, ela pode, a ordem não importa. Está viva e ama, mesma coisa, não mudou nada, é igual, a mesma coisa. Ama ou está viva? Está viva ou ama? Novamente o conectivo ou, não muda nada se você inverter. Ou ama ou está viva, mas não ambos. Ou está vivo ou ama, mas não ambos. Nada muda. O ou
mas não ambos, pode ser também invertido e o sentido continua o mesmo. Ama se somente se está viva. Está viva se somente se ama. Novamente o se e somente. Faltou o se aqui. E somente. Ama se somente se, né? Está vivo se somente se. Então, não muda nada. Nesses casos, a ordem não importa. Do i, ou, mas não ambos, e o se, somente se. Agora, esse bicho aqui, a chamada condicional, se então, se ama, então está viva, é uma coisa. Se está viva, então ama, é outra coisa. Se ama, então está viva, e se está viva, então ama. São coisas diferentes. Então, a ordem das proposições na condicional, ela vai interferir aí no sentido. Você não pode achar que é a mesma coisa. Se ama, então está vivo, é diferente de se está vivo, então ama. Então, pense no se então. Se então vai mudar de sentido se você inverter. Não pode inverter sem mudar de sentido. Se inverteu, mudou de sentido. Ok? Vamos mais. Aqui é a forma que a gente estava vendo lá de representar os conectivos, e pode ter mais de um conectivo. E aí a gente vai ver agora o principal. Por exemplo, A e B, se A e B, então, se então aqui, ó, C. Se então é o principal nesse caso, ok? O se então é o principal. Agora vamos aqui. A, se A, então B, ou C. O ou é o principal nesse caso. Se A, então B, ou C, tá vendo? Porque o conectivo principal ele não pode ficar dentro de parênteses. Não fica dentro dos parênteses o conectivo principal. Então, o conectivo principal aqui é o se então, que está fora do parênteses, e aqui é o ou, que está fora do parênteses. Mas e se não vier com parêntese? Aí tem a ordem de prioridade hierárquica aqui. Ó. Primeiro é o se, somente se. Ele será o principal. Depois o se então. Depois o ou, mas não ambos. Depois o ou e depois o i. Justamente a ordem inversa do que a gente viu aqui na tabelinha. De baixo para cima. Do se, somente se até o i. Então, se eu tenho um conectivo assim, vamos dizer que está escrito aqui A, A e B, se então, C. Não tem parênteses. Quem vai ser o principal? Olha a prioridade. O I está lá por último. E o se então vem primeiro. Então a prioridade aqui, o principal é o se então. Beleza? Então esse é o conectivo principal. Mas ele não pode estar dentro do parênteses. Vamos mais. Proposições simples e compostas. Proposições simples não tem conectivos. Você vai olhar lá que não vai ter conectivos lógicos, ok? E também tem que olhar a questão dos verbos. É formada por mais de uma proposição simples, a composta é formada por mais de uma proposição simples, ligadas por conectivos. Vamos ver aqui exemplo. O Flamengo viu o Vasco perder para o Confiança. Olha aqui, não tem nada ligado por conectivos, só tem aqui o verbo principal, que é viu. Não tem conectivo nenhum. Então, o Flamengo viu o Vasco perder para o Confiança. Não tem conectivo, não tem i, não tem ou, se então, se somente se, então é uma proposição simples, ok? Vamos mais. O Flamengo jogou e, olha aqui o conectivo e, o Vasco perdeu para o Confiança. Veja que tem um conectivo e temos aqui dois verbos, jogou e Vasco perdeu. Então é uma proposição composta, ok?
Cuidado com isso aqui. João e Maria são analistas. Veja que só tem um verbo, são, ok? João e Maria são analistas. Ah, mas não tem João e Maria aqui? Isso aqui é apenas um sujeito composto. João e Maria são analistas, mas só tem um verbo. Logo, essa é uma proposição simples, ok? É uma proposição simples. E essa banca gosta de cobrar isso, só tem um verbo. Olhe essa questão que foi lá da prova de, como é? Barra dos Coqueiros, agora, recentemente, 2020, eu acho. Dão essa proposição aqui, ó. Um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e de prática regular de atividade. Ela pode ser corretamente representada pela expressão. Aí a pessoa diz, bom, um bom estado de saúde é, esse é o verbo, consequência de uma boa alimentação e a pessoa pensa que isso é um conectivo da prática regular de atividade. Então, é uma proposição composta. É o que a pessoa pensa. Mas, porém, todavia, contudo, só tem aqui um verbo. Quando só tem um verbo, a proposição ela é simples, ok? A proposição ela é simples. E uma proposição simples não vai ter conectivos. Então, como ela não tem conectivos, não pode ser essa aqui, porque tem conectivo. Não pode ser essa aqui, porque tem conectivo. Não pode ser essa aqui, porque tem conectivo. Não é uma proposição lógica que tem um verbo. Não é uma pergunta, não é uma exclamação. Pode ser verdadeiro ou falso. Então, sim, é uma proposição lógica. Também não é isso. E sobra a alternativa, a desgramada dessa alternativa, A. Porque a pessoa olha aqui essa frase, um bom estado de saúde é consequência. Vê uma frase longa, uma oração longa ali. E aí diz, então vai ser composta. Vai ter mais de uma proposição. Mas não é. Porque só tem um verbo. Cuidado com isso, ok? Aí, quando você tem uma proposição, por exemplo, Maria ama. É uma proposição. João é bravo. É bravo. É outra proposição. João é bravo. É uma outra proposição. Eu posso chegar aqui e dizer que a letra, qualquer letra, como aqui pode ser a letra P. P é igual a Maria ama. E Q é igual a João é bravo. Se eu quero escrever que Maria ama e João é bravo, eu escrevo o quê? P, I, Q. Lembre que esse aqui é o símbolo do I. Se eu quero escrever Maria ama e ou João é bravo, eu posso escrever P ou Q. Se eu quero escrever Maria ama ou João é bravo, ou Maria ama ou João é bravo, mas não ambos, eu posso escrever P, o símbolozinho do ou aqui com traço embaixo, que representa ou, mas não ambos, Q. Se eu quero escrever se Maria ama, então João não é bravo, eu escrevo P, o símbolo do se então, e Q. Se eu quero escrever Maria ama, se somente se João é bravo, eu escrevo P, as duas setinhas do se somente se, a bicondicional, Q. Então, o que é que ela está dizendo? Uma oração simples, ou uma proposição simples, pode ser representada por uma letra. Por isso que a letra A diz que a proposição simples pode ser representada pelo P, que é uma letra aqui, ok? Então, essa questão, ela pegou muita gente por conta da oração, dessa oração aqui ser longa e parecer se ir aqui. Mas lembre-se, você tem que ver se tem mais de um verbo. Se não tem mais de um verbo, vai ser uma oração, uma proposição simples, beleza? Vamos mais. Vamos continuar falando aqui no raciocínio lógico sobre proposições. Vai ter algumas coisas que a gente já viu,
mas vamos ter novidades aqui nesse assunto. Vamos lá. Falando do assunto proposições, olhe a definição. A gente já viu isso, mas vamos ver de forma melhor com alguns exercícios. Proposição. Denomina-se proposição toda frase declarativa expressa em palavras ou símbolos que exprime um juízo ao qual se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis, o verdadeiro ou falso. Então, uma proposição ela tem que ser uma frase declarativa e ela vai poder ser atribuído a essa frase dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso, ok? Não são proposições, não são, ó, porque não dá para atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Frases interrogativas, qual é o seu nome? Então, isso não é uma proposição, não vai ser nem verdadeiro ou falso. Frases exclamativas, que prova complicada, isso também não vai ser uma proposição. Frases imperativas, que dá ordem, que é um pedido, então também não vai ser proposição. Frases sem verbo, o livro de receita. Sim, isso aí não tem nenhuma ação para você dizer se é verdadeiro ou falso. Ok? Então, nesses casos, não são proposições. E também sentenças abertas. O valor lógico da sentença aberta ela vai depender do nome atribuído à variável, o valor lógico da sentença. Se a sentença for aberta, você não vai saber. Não vai dar para saber se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, x é maior que 2. Pergunta é, quem é x? Eu não sei quem é x. Então, eu não sei se é verdadeiro ou falso. Então, não pode ser. X mais y é igual a 10. É uma outra sentença aberta, que eu não sei nem quem é x, nem quem é y. Z é a capital do Brasil. Também não sei quem é Z, não posso atribuir um valor lógico a ela. Então, isso é uma sentença aberta, ok? Exercício. Assinale quais das sentenças abaixo são proposições lógicas. O TRT publicou o edital do concurso. Veja aqui que temos o verbo, publicou. Sabemos quem publicou, foi o TRT. Então, esse aqui eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. É uma proposição. Belezinha. A prova foi cancelada. Uma informação. Temos o verbo aqui, foi, ok? Uma frase declarativa. Também é uma proposição. Bom dia. Bom dia, olhe a exclamação no final. Quando tem exclamação, não é proposição. Que oração? Interrogação no final é uma pergunta, não é proposição, ok? A prova fácil. Prova fácil. Tem verbo? Não tem verbo. Não é proposição. Não fume. É um pedido, uma ordem. Não é proposição. 2 mais 2 é igual a 5. Temos todas as informações? Temos. 2 mais 2 é igual a 5. Apesar que está errado. É falso isso, mas é uma proposição. X mais Y é igual a 5. Não sei quem é X, não sei quem é Y. Não é proposição. X é um planeta. Não sei quem é esse X. Então também não é uma proposição. Ok? A Terra é um planeta. Sei quem é a Terra. É, é um verbo. Planeta, um planeta. Beleza, tudo certo. Então é uma proposição. Proposições podem ser simples e podem ser compostas. Quando ela é composta, ela vai ser ligada por um conectivo. Olha aqui o exemplo. A democracia é o poder do povo. Uma frase declarativa, ok? Uma frase aqui declarativa. Agora, se você tem a democracia tem aqui o verbo, né? É o poder do povo e o voto é facultativo. Nós temos aí duas proposições simples. A democracia é o poder do povo, uma, e é o conectivo que liga, o voto é facultativo. Então, nós temos aqui duas proposições simples formando uma proposição composta.
Beleza? Vamos aprender agora a fazer a negação de uma proposição simples. O CESP será a banca examinadora do concurso. Então, como é que a gente nega isso? O CESP não será a banca examinadora do concurso. Ou você pode também colocar, não é verdade que o CESP será a banca examinadora do concurso. Ou é falso que o CESP será a banca examinadora do concurso. Cuidado para não botar, não é verdade que o CESP não será. Aí estaria errado, porque a negação de uma negação é uma afirmação, ok? Então, está dizendo aqui que o CESP será a banca examinadora do concurso. Veja que essa proposição foi representada aqui por um símbolo, pelo P. Então, a proposição pode ser representada por uma letra. Uma proposição simples, uma letra. E aqui tá, nós estamos aqui com a negação. A negação está com um tio na frente do P. Esse tio significa negação. Se vier assim também uma cantoneira e um P, também é uma negação. Então, esse tio P é negar essa frase que é representada pelo P, essa proposição, ok? Vamos para o próximo. Negação da proposição simples. Primeiro caso, proposição do tipo nenhum, nenhuma ou ninguém. Cuidado. Quando diz nenhum, a negação de nenhum, a pessoa diz nenhuma pessoa é bonita. A pessoa diz, a negação é todo, não. A negação é alguma pessoa não é bonita, ou pelo menos uma. Então, existe alguém, existe algum. Nenhuma, alguma. Ninguém, alguém. Vamos ver exemplo disso. Ó, nenhum candidato será impedido de realizar a prova. Aí a pessoa pensa que negar essa frase é botar todo candidato será impedido. Não é. A negação correta é algum candidato será impedido de realizar a prova, porque aqui está dizendo nenhum será impedido. Aqui está dizendo que algum será impedido. Então você já negou, ok? Poderia botar pelo menos um candidato será impedido de realizar a prova. Existe um candidato que será impedido de realizar a prova. Também seria aí a negação do nenhum, ok? Nenhum se nega com algum, pelo menos um, existe um, ok? Nenhuma questão será anulada. Alguma questão será anulada. Então aqui está dizendo que nenhuma questão, tem 10 questões, nenhuma vai ser anulada. Aqui está dizendo que alguma será anulada, já negou o nenhum, ok? Ninguém gosta de quiabo. Alguém gosta de quiabo? Alguém gosta de quiabo. Existe quem gosta de quiabo, também já negou. Pelo menos uma pessoa gosta de quiabo. Também é a negação do ninguém. Ok? Ninguém gosta, pode ser representado por alguém gosta, existe alguém que gosta, ou pelo menos uma pessoa gosta. Segundo caso, para você, proposições do tipo todo ou toda. Fala aqui todo para você negar, algum não. Todos, alguns não. Vamos ver como é. Todos os processos da repartição serão finalizados pelos funcionários não efetivos. Ok? Aí você vai colocar, para negar o todos, você vai usar alguns. Alguns processos da repartição não serão finalizados pelos funcionários não efetivos. Aqui estava todos os processos da repartição serão finalizados pelos funcionários não efetivos. Agora aqui dizemos que alguns não serão. Então você negou. Algum processo da repartição não será finalizado pelos funcionários não efetivos. Também já nega. Beleza? Então a negação do todos é o algum. A negação do nenhum também é o algum. Beleza? Agora vamos lá. Algum processo da repartição não será finalizado. Ou existe processo da repartição que não será, também pode ser, pelo menos um processo da repartição não será finalizado pelos funcionários não efetivos. Também pode ser. Já negou o todo se você colocar algum, existe, ou pelo menos um. Qual a negação aqui
de 3x, ou 3 mais 5 é igual a 8. A negação aqui, quando você está usando igual, a negação é o diferente. Isso é 3 mais 5 é diferente de 8. Ah, mas eu sei que é verdadeiro, mas é a negação. Você está negando isso. 3 mais 5 é igual a 8, a negação, 3 mais 5 é diferente de 8. Quem tem um tempinho sem estudar matemática, esse símbolo aqui é o símbolo da diferença, ok? X, esse símbolo é do maior, os dois, quando você tem assim, a parte que tem os dois traços é maior, e a parte que tem um traço, onde se encontram os dois traços, é o menor, ok? Então, quando diz aqui, x é maior que 3. Como é que você nega isso? Aí você pode dizer x é maior que 3, x é menor que 3. Não, tem que ser x é menor ou igual. Então, esse símbolo aqui, x é menor que 3, mas x também pode ser igual a 3. X é menor ou igual a 3. Porque se x está dizendo inicialmente que x é maior que 3, e depois que x é menor que 3, já negou. Mas só que você tem que negar com todas as possibilidades. Se x for igual a 3 também, já negou, porque se é igual a 3, não é maior que 3. Ok? A letra C fala, x é menor que 3. Aí para negar, x é maior ou igual a 3. 5 é igual a 7. Para negar, 5 é diferente de 7. Tranquilo. Escreva a negação da frase. Não vou escrever aqui para adiantar. Todo número x, tal que x mais 1, é igual a 2. Vamos negar. Todo número x, tal que x mais 2 é igual, ou x mais 1 é maior que 2. Como é que a gente escreve? Ah, já está escrito aqui. Algum número x, tal que x mais 1, como é que, veja que negou todo com algum, nega aqui o maior com menor ou igual, ok? Algum número x, tal que x mais 1 é menor ou igual a 2. Beleza. A negação da sentença, ninguém conseguiu resolver a questão olha o exercício. Ninguém conseguiu. Como é que ninguém, que nega ninguém? Pode ser pelo menos um conseguiu, alguém conseguiu, ou existe alguém ou existe um que conseguiu. Vamos ver. Todos conseguiram resolver? Você não nega ninguém com todos. Então, isso aqui já é errado. Não é verdade que alguém conseguiu resolver a questão? Não. Para você negar o ninguém, você vai usar alguém, ou vai usar pelo menos um, existe um, ok? Então, vamos lá. Algumas pessoas não conseguiram resolver. Está dizendo lá que ninguém conseguiu resolver. Que está dizendo que algumas pessoas não conseguiram resolver. Não negou. Porque está dizendo que ninguém conseguiu resolver, então tem que ter alguém que resolveu. Agora veja a letra D. Pelo menos uma pessoa conseguiu resolver a questão. Então, esse é a verdadeira. Usou pelo menos uma pessoa conseguiu. Lá está dizendo que ninguém tinha conseguido. Então, essa é a negação do todo, ou do ninguém aqui. Pelo menos um. João e José conversam. João diz: todo país que realiza eleição é democrático. José disse: essa frase é falsa. O que José disse significa. Então, se essa frase é falsa, você tem que negar essa frase, ok? João disse que isso aqui é verdadeiro, aí José disse que isso é falso, você tem que negar. Como é que você nega o todo? Todo país que realiza eleição é democrático. Algum país que realiza eleição não é democrático. Vamos ver se tem essa opção.
Algum país realiza eleições e não é democrático. Então, aqui é a letra C. Algum país não realiza eleição e não é democrático? Não. Tem que ser um país que realiza eleição, mas não é democrático. Então, letra C. Algum país realiza eleições e não é democrático. Aqui a gente já viu aqueles, nas proposições compostas aparecem sempre os conectivos. Aí temos o ou, que é o chamado disjunção não exclusiva, a disjunção exclusiva, que é o ou, e na CESP aparece ou, mas não ambos, que tem esse símbolo aqui, ó, o V com traço embaixo. Esse aqui, o ou, é o V, ok? A conjunção, que é o I, que aparece aqui o chapeuzinho. A condicional, que é o se então, que é a seta. E a bicondicional, que é o se somente se, que são as duas setas. Beleza? Então, esses são os símbolos. E a gente pode representar as proposições através desses símbolos. Vamos aqui a uma questão. Julgue o item seguinte. A proposição João viajou para Paris e, olha aqui, Roberto viajou para Roma. Já que aqui nós temos duas proposições. É um exemplo de proposição formada por duas proposições simples, ou seja, é uma proposição composta, relacionada por um conectivo de conjunção. Veja aqui que o i é a conjunção, ok? Então tá certinho isso aí. Isso aqui tá certinho. Para dizer se está verdadeiro ou falso. Isso aqui está verdadeiro, porque João viajou para Paris. É uma proposição simples. Roberto viajou para Roma. É outra proposição simples e estão ligados por um conectivo. E esse conectivo é uma conjunção, que é o i. Beleza? Considere as proposições. Veja que a é uma proposição e a foi dado o significado. A vítima está ferida. Essa proposição pode ser representada por A. B. A arma foi encontrada. C. O criminoso errou o alvo. Então vamos ver aqui como é que você escreve. Diz assim: a proposição se a vítima não está ferida. Opa. Então veja, a vítima não está ferida. Então, ou você vai usar ou o chapeuzinho A, porque você está negando A, ou aquela cantoneira que eu falei. Ou isso aqui, A, ok? Porque a vítima não está ferida. A vítima não está ferida. Se, né? Vai ter aqui o se então. A vítima não está ferida. Ou a arma foi encontrada. Veja que aqui diz que a arma foi encontrada. Então vai ser somente B, porque não teve negação. A arma está aqui, foi encontrada mesmo. O B é a arma foi encontrada. O criminoso errou o alvo. Que o criminoso errou o alvo. Então tem que ser realmente C. Tem que ser o C, porque aqui está certinho. Se dissesse lá, o criminoso não errou o alvo, aí seria a cantoneira ou a interrogação, ou o tio aqui antes do C. Beleza? Então, como é que a gente vai escrever essa frase? Se a vítima não está ferida, ou a arma não foi encontrada, ou a arma foi encontrada, então o criminoso errou o alvo. Veja que aqui colocou a vítima não está ferida com a cantoneira, porque aqui está dizendo que a vítima está ferida. Então tá certo. Isso aqui foi representado certo. Depois colocou aqui o V, que é o símbolo do ou. Olha o ou aqui, ó. Ou a arma foi encontrada, depois o B. Muito bem. Então, temos aqui a cantoneira a vítima não está ferida, o V, que é o ou,
a arma foi encontrada. Aí vem o se e então. Ó. Bota o símbolo do se então. Se então. C. O criminoso errou o alvo. Botando lá. Aqui está o criminoso errou o alvo. Então, bota aqui C. E essa é a representação dessa frase em símbolo. Tá verdadeira. Ok? Não A ou B. Se então C. Ok? Próximo. Aqui nós vamos ver a tabela verdade. Essa tabela verdade, ela serve para você identificar se uma informação ela é verdadeira ou falsa. Uma frase ou uma proposição composta, né? Você vai ver se ela é verdadeira ou falsa. Você tem aqui essas letras aqui, que elas representam as proposições simples. Por exemplo, o P e o Q são proposições simples. Aí você tem P ou Q. Vamos analisar primeiro só essa, P ou Q. Você aqui vai colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Depois verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso identifica justamente as possibilidades que existem. Temos verdadeiro e verdadeiro. Olha, se eu digo o seguinte, P ou Q, porque esse V aqui significa o ou, né? Então, P ou Q. Vou à praia ou ao shopping. Se eu for à praia, se for verdadeiro e for ao shopping, eu fiz tudo o que eu disse que ia fazer. Então, aqui, P ou Q vai dar verdadeiro, ok? Se eu fui à praia ou ao shopping, se eu vou à praia ou ao shopping, eu vou a um ou a outro. Então, se eu fui aos dois, o P ou Q vai ser verdadeiro. Se eu fui somente a um, se eu fui à praia, mas não fui ao shopping, também vai ser verdadeiro, porque eu disse, ou vou à praia, eu vou à praia ou ao shopping, ok? Se eu fui à praia, mas não fui ao shopping, tá ok. Então também é verdadeiro. Se eu fui ao shopping e não fui à praia, também vai ser verdadeiro. Então, como é que a gente vai entender aqui se o o conectivo i vai ligar a, a, a proposição composta será verdadeira quando? Com o ou. Quando pelo menos uma for verdadeira. Com o ou, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Porque se eu fui a um lugar ou ao outro, se eu fui a pelo menos uma, eu falei a verdade, não menti. Agora, se eu não fui nem à praia, nem ao shopping, aí a proposição composta vai ser falsa, ok? Então aí será falso. Então, o ou, ele só será falso se as duas proposições forem falsas, beleza? Já o i não é assim. Ah, aqui é o ou, mas não ambos. Eu tenho que ir a um lugar e não ir ao outro. Se eu for aos dois, já menti, ok? Quando eu digo assim, vou à praia ou ao shopping. Ou vou à praia ou vou ao shopping, mas não ambos. Então, se eu fui à praia e ao shopping, eu menti. Eu digo que não ambos, não vou nos dois. Então, vai dar falso, ok? Se eu fui à praia e não fui ao shopping, verdadeiro, porque eu disse que não ia nos dois. Se eu fui ao shopping, se eu não fui à praia, mas fui ao shopping, também é verdadeiro, não fui nos dois. E se eu não fui na praia nem no shopping, vai ser falso também. Porque eu disse que ia em um lugar ou no outro, mas não ambos. Beleza? Então, no ou, mas não ambos, será verdadeiro quando apenas uma das proposições for verdadeira. E no i, que é isso aqui, quando é que vai ser verdadeiro? Eu digo, eu vou à praia e ao shopping. Diz que vou nos dois. Então, só vai ser verdadeira quando eu realmente for à praia e for ao shopping. Fui nos dois, vai ser verdadeira. Se eu não fui nenhum, falso.
Se eu fui em um e não fui no outro, também vai ser falso. Porque eu disse que ia nos dois, ok? Agora, esse aqui, não tente entender, não. Só saiba. Se então, quando é que vai ser falso? Se então, só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, ó, P e Q. Se eu for à praia, não vou ao shopping. Se eu for à praia e não for ao shopping, ou se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, é chamará até de Vivi Fernandes. Primeira verdadeira, segunda falsa. Aí vai ser falsa. Do resto, vai ser tudo verdadeiro. Então, não tente entender se então. Não tente entender. É só colocar. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E tem ordem isso aí, viu? Tem que ser a primeira verdadeira, a segunda falsa. Aí ela vai ser falsa. A proposição toda vai ser falsa. Agora, se não, aí vai ser verdadeira. Beleza? E o se somente se só será verdadeiro. Se somente se só será verdadeiro. Ó, P, se somente se que. Se os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos. Vou à praia se somente se for ao shopping. Se eu fui à praia e fui ao shopping, vai ser verdadeiro. Então, não vou à praia se somente se não for ao shopping. Não fui num e nem fui no outro, então vai ser verdadeiro também. Se eu for em um e não for e for no outro e não for no outro, aí vai ser falso, ok? Então, o que é que vocês têm que lembrar aí? Eita. O que é que tem que lembrar aí? O ou vai ser verdadeiro quando pelo menos um das proposições é verdadeiro, ok? O ou vai ser verdadeiro quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. O ou, mas não ambos, apenas uma das proposições precisa ser verdadeira. O i, as duas, todas proposições precisam ser verdadeiras. O se, então, só é falso se deve vir Fernandes. Primeira verdadeira, segunda falsa. E o se somente se só vai ser verdadeira quando as proposições têm o mesmo valor lógico. Ou seja, se a proposição for verdadeiro, verdadeiro, o se então vai ser verdadeiro. Se a outra for falso, falso, o se então vai ser verdadeiro. Se não, vai ser falso. Ok? Vamos lá. Olha aqui, determine o valor lógico de cada sentença. 5 é o número primo. Ou o Brasil é um país da América do Norte. Bom, eu sei que 5 é o número primo. Beleza, isso aqui é verdadeiro. O Brasil é um país da América do Sul. Isso aqui é falso. Mas como eu usei aqui o ou, olha o ou aqui, ó. Então, como uma é verdadeira e a outra é falsa, no ou eu só preciso ter uma verdadeira. Então, essa informação toda aí, ela acaba sendo verdade, ok? Essa proposição ela é verdadeira, porque uma das duas foi verdadeira. Diz assim, ou a capital de Santa Catarina é Florianópolis, isso é verdade, ou 2 é um número par, isso é verdade. Esse é aquele ou, mas não ambos. Geralmente na CESP vai usar o não ambos, ok? Ou a capital de Santa Catarina é Florianópolis, ou 2 é um número par. Ou uma coisa ou outra, beleza? Não pode ser os dois. Aí diz assim, eu sei que a capital de Santa Catarina é Florianópolis, e 2 é um número par. Está sendo os dois verdadeiros. Como o primeiro é verdadeiro e o segundo também é verdadeiro, como essa proposição é verdadeira e essa é verdadeira, e usou o conectivo ou, mas não ambos, então isso aqui, a informação toda é falsa, ok? A proposição toda é falsa, porque está dizendo, ele disse que não podia ser os dois juntos, e foi, então está errado. O Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, isso é verdade. E a água do mar é doce, isso é falso. Se usou o conectivo e, tem que ser tudo verdade, para ser verdadeiro, ok? Então, como um é verdade e o outro é falso, o conectivo i, isso aqui vai ser falso.
Se 16 é divisível por 4, então 5 é menor que 4. Veja, 16 é divisível por 4. Isso aqui dá verdadeiro. Então, 5 é menor que 4. Isso aqui é falso. Veja que toda vez que dá Vivi Fernandes no se então, a proposição é falsa. Deu a primeira verdadeira, a segunda falsa. Então, essa proposição é falsa. E aqui, 3 mais 4 é igual a 7. Se, somente se, 40 é um número inteiro. Como 3 mais 4 é igual a 7, é 7, verdade. 40 é um número inteiro. Deu os dois iguais. Isso aqui vai dar verdadeiro. Beleza? Então, assim que você analisa pela tabela verdade, se uma proposição composta é verdadeira ou falsa. Equivalência lógica. Disse que uma proposição P é logicamente equivalente ou apenas equivalente a uma proposição Q, se as tabelas verdades dessas duas proposições são idênticas. Identifica-se a proposição P equivalente a Q. Veja equivalências mais importantes. Olha aqui. Essa equivalência cai muito e às vezes atrapalha a gente. Né? Condicional, que é o se então, né? O que vai ser equivalente ao se então? Tem a contrapositiva, que é simplesmente você pegar o se então, inverter e negar dos dois lados, o que é A vira B, o que é B vira A, e nega dos dois lados. Eu gosto de lembrar assim. A equivalência do se então é a equivalência da contraposição. Troca A por B, nega dos dois lados, e o se então continua inalterado. Ou seja, você continua com o conectivo se então e troca A por B. Ok? Então isso aí vai ser a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Se eu colocar se eu como, então choro. Aí como é que ficaria equivalente? Se eu não choro, troquei como por choro. Se eu não choro, então como. Então não como. Aí eu troquei A por B. Deixa eu escrever aqui. Tá aqui, ó. Se eu se como, então choro. Não tem nada a ver isso, né? Mas é assim mesmo. Né? Parecem umas frases assim. Se como, então choro. Se como, então choro. Como nessa ideia aqui, como seria A, ok? Proposição A. Vou chamar aqui de A. Botar outra cor. Como aqui seria A. Choro seria B, ok? Então, para eu escrever uma frase equivalente a essa, o que é que eu vou fazer? Vou pegar, trocar A por B, colocar assim. E negar dos dois lados. Se botar o B aqui, o choro aqui. Não. Nego choro. Se não choro. Se não choro. Ok? Então. Se não choro, então. Nego o A também. Não como. Então, essas duas frases, ou essas duas proposições, são equivalentes.
Eu tanto posso escrever se como, então choro, como se não choro, então como. É a mesma, ou então não como. É a mesma coisa. Então, isso é importante lembrar, ok? É uma equivalência do se então. Outra equivalência do se então pode ser também você negar o A, trocar pelo ou e manter o B. Isso aqui é conhecido como ne, ne, negou. Eu chamo assim, né? Negou-me. Botar só um. Negou-me. Nega. Nega a primeira. O A. Nega. Troca pelo ou. E o mi é que ele mantém. E mantém a segunda. Vamos botar aqui? Então, tipo, se, caso, se caso, vírgula, então, se caso, então, sou feliz. Para eu ter uma frase equivalente a essa, que é que eu vou fazer, nega a primeira, caso, então vai botar não caso, não caso, ou troca pelo ou, negou-me, troca pelo ou, né? Ou e mantém a segunda. Não caso ou sou feliz. Ok? Então essas são as duas equivalências importantes aí do se então. Tem a equivalência da contraposição, trocar A por B, nega dos dois lados, e o se então continua inalterado. E tem o negou-me, nega a primeira, troca pelo ou e mantém a segunda. Beleza? Essas frases são todas equivalentes. Vamos lá. Então, aqui as opções que tem. Ó. Se a Operação Lava Jato for interrompida, os corruptos não serão punidos. Veja que aqui não apareceu o então, mas você pode sim considerar que ele está aí, ok? Então, apareceu se aqui. Como é que você pode é, fazer uma frase equivalente com essa? Trocar A por B e negar dos dois lados. Veja o que ele fez. Se a Operação Lava Jato for interrompida, então a outra parte é os corruptos não serão punidos. Então veja, ele pegou e colocou: se os corruptos negou, não serão punidos, botou forem punidos. Negou. A Operação Lava Jato não será interrompida. Veja, se a Operação Lava Jato for interrompida, negou, trocou A por B e negou dos dois lados. Beleza? Outra opção é você colocar nega a primeira, a Operação Lava Jato não será interrompida. Está dizendo aqui, a Operação Lava Jato foi interrompida, então não será. Negou, trocou o se então pelo ou e manteve a segunda. Os corruptos não serão punidos. Então, isso também é uma equivalência do se então. Aqui temos também a equivalência do ou, que aí você pode usar o ou, o contrário do ou,
como você usou se então como ou, como equivalente ao o ou pode ser equivalente ao se então. Aí o que que você vai pegar? A equivalência do ou é negar o primeiro, colocar o se então e manter o segundo. Nega, se então, mantém. Lembra que era no, no se então para o ou era nega ou mantém. Negou-me. Do ou para o se então é nega, se então, mantém. Mesma coisa. Então, por exemplo, um servidor é considerado ou é concursado ou não tem estabilidade. Ok? Uma equivalência do ou é do se então. Então, você vai negar a primeira. Se um servidor não é concursado, negou a primeira. Então, colocou o se então, manteve a segunda. Negou, né? Negou, colocou o se então, manteve a segunda. Não tem estabilidade. Então, ao contrário, né? Equivalência aqui do se então é você pegar, negar a primeira, trocar pelo ou e manter a segunda. A equivalência do ou é você pegar, negar a primeira, troca pelo se então, mantém a segunda. Tranquilo. Exercício. Toda pessoa gorda come muito. É correto concluir o que aí? Então vamos lá. Toda pessoa gorda come muito. Tem algum gordo que não come muito? Não, porque toda pessoa gorda. Então, aqui é uma conclusão. Você está concluindo a informação. Vamos lá. Se uma pessoa come muito, então é gorda. É isso que ele está dizendo. Toda pessoa gorda come muito. Mas não dá para concluir que uma pessoa come muito, então vai ser gorda. Não necessariamente. Se uma pessoa não é gorda, então não come muito. Se uma pessoa não é gorda, então não come muito. Vamos pensar. Se uma pessoa não come muito, então não é gorda. Olha aí, ó. Toda pessoa gorda come muito. Então, olha a letra C. Se uma pessoa não é gorda, então não come muito. Por quê? Porque toda pessoa gorda come muito. Entendeu? Então, essa é a conclusão que a gente pode tirar daquela proposição. Toda pessoa gorda come muito. Então, o que ele está dizendo aqui? Se uma pessoa ela é gorda, ou se uma pessoa não come muito, então ela não é gorda, porque toda pessoa gorda come muito. Então, essa é a conclusão correta. Mais um aqui. Essa aqui é complicadinha. Considerando as regras da lógica sentencial, julgue os itens a seguir. A proposição. Um papel é rascunho ou não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. É equivalente a se um papel tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos, então é um rascunho. Vamos ver como é que a gente faz a equivalência do ou. A equivalência do ou. Ele é, você pode fazer a equivalência do se então, ok? O ou é equivalente ao se então. Mas aí você vai pegar não há se então B. Não há se então B. Nega o primeiro, troca pelo se então e mantém o segundo. Aí você vai ver aqui, ó. Um papel é rascunho. Tem que negar o primeiro, vai botar o se então, se um papel é rascunho. Então, colocou o se então, negou o primeiro, se um papel. Ah, mas aqui inverteu, né? Um papel é rascunho ou não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Observe. Vamos primeiro aplicar aqui o se então. A equivalência do ou e se então, né? Vamos aplicar aqui o se então. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar desse modo, ó. Você vai fazer a equivalência do ou primeiro,
Quando você faz a equivalência do ou, vai ficar não A, então B. Ok? Quem é A? A é um papel, é rascunho. Então vai ficar como, eu não vou escrever aqui porque não vai dar, vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. Se um papel não é rascunho, então não tem mais serventia para o desenvolvimento do trabalho, ok? Veja, negou a, está dizendo que um papel é rascunho, então negou a se um papel não é rascunho. Então, colocou o então e manteve o B. Aí você vai dizer, então tá errado, mas calma. Primeiro a gente fez a equivalência do ou. Depois disso, a gente pode aplicar a equivalência do se então. E a equivalência do se então pode ser o quê? Não B, a contrapositiva, né? Se então, não A. Ok? Pode inverter e negar dos dois lados. Veja que a gente tinha dito o quê? Botou o se aqui primeiro. Se um papel não é rascunho, fazendo a primeira. Então, tira o ou, bota o então. Então, ok? Aí mantém a segunda. Não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, isso aqui a gente aplicou a primeira equivalência, que é a equivalência do ou. Agora, vamos aplicar a equivalência do se então, para ver se dá certo. Então, agora vamos pegar, trocar A por B e negar dos dois lados. Então, vamos lá. Quando eu troco aqui A por B, eu vou ter primeiro, se um papel é rascunho, então não tem mais serventia para o desenvolvimento do trabalho. Vou começar aqui. Se, vou negar, né? Se um papel, quando eu nego, vai dizer o quê? Tem serventia para o desenvolvimento do trabalho, que eu estou pegando o primeiro B. Então, ó, se um papel tem serventia para o desenvolvimento do trabalho. Então, neguei B. Coloquei o se então, e agora nego A. Como estava aqui que um papel não é rascunho, passou a ser um papel é rascunho. Então, esse item aqui, ele é verdadeiro. Você primeiro aplica a equivalência do ou, que é o se então, depois você aplica a contrapositiva do se então, que é o não B, então não há, ok? Teria que escrever para ficar mais claro, mas acho que deu para entender. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. E aqui nós temos as negações das proposições compostas. Quando eu tenho aqui a negação do ou, para eu negar o ou, eu vou usar o i. Nega os dois lados e troca pelo i. Tipo, vou à praia e ao shopping. Para eu negar isso aí, eu boto não vou à praia ou não vou ao shopping. Aí negou os dois. É assim que nega. Então, nega o ou com o i, sempre. Viu? E nega dos dois lados. Nega o a e o b, ok? Para negar o i, é só trocar pelo ou. O i troca pelo ou e nega dos dois lados. O se, então, você vai trocar pelo i e negar apenas o b, ok? O se somente se, você só vai trocar pelo ou, mas não ambos. E o ou, mas não ambos, é só trocar pelo se somente se. Então, qual é que fica mais fácil de lembrar isso? Aí você lembrar aqui, o ou troca pelo i e nega dos dois lados.
Aí você já sabe que o i, para negar o i, tem que trocar pelo ou e negar dos dois lados também. O se, somente se, troca por ou, mas não ambos. Trocou, já era. O ou, mas não ambos. Troca pelo se, somente se. Aí fica sempre o mais complicado é o se então. O se então é só você. Até tem uma palavra que você pode lembrar aqui para negar o se então. É o P, N. PN. Para negar o se então. É permanece, e bota o i e nega o segundo. PN, permanece e nega. Ok? Olha aqui. Vamos botar aqui a negação dessas frases. Gosto de frutas ou de verduras. Não vou escrever, só vou dizer. Para negar o ou, eu uso o i. Então, eu vou botar não gosto de frutas. Nega os dois, viu? Não gosto de frutas e não gosto de verduras. Para negar o ou, é só colocar o i e negar dos dois lados. Pratico esporte e estudo. Para negar o i, tem que colocar o ou. Aí eu vou colocar como? Não pratico esporte ou não estudo. Neguei o ou, o i com o ou. Se receber o salário, então vou viajar. Aí o que é que eu vou fazer? Para negar o se, então, o que é que eu faço? Pego o PN, permanece, coloco o I e nego o segundo. Então, como é que ia ficar? Recebo o salário e não vou viajar. Permanece, receber o salário, coloco o I e boto não vou viajar. Permanece e nega. Ou presto atenção ou copio a matéria. Aí você vai trocar o ou, que é o ou, mas não ambos, pelo se somente se. Como é que vai ficar? Se, ou presto atenção, se somente se copio a matéria do quadro. Aí vai ficar a negação do ou, mas não ambos. Ou presto atenção ou copio a matéria. Como é que eu nego? Pego o ou, mas não ambos, e troco pelo se, somente se. Ou presto atenção, ou copio a matéria do quadro, fica como presto atenção, se somente se copio a matéria do quadro. Próximo. Mais uma questão aqui, né? Julgue o item a seguir. A proposição. A Constituição brasileira é moderna ou precisa ser refeita? Para dizer se é verdadeiro ou falso. Olha o ou aqui. Como é que eu nego o ou? Colocando o i. Então, a Constituição brasileira não é. Vamos ver a pergunta de novo, né? A proposição, a Constituição brasileira é moderna ou precisa ser refeita. Será verdadeira quando a proposição, a Constituição brasileira não é moderna nem precisa ser refeita for falso e vice-versa. Bom, se um é verdadeiro e outro é falso, é porque um é a negação da outra, ok? Se um é verdadeiro e outro é falso, um é a negação da outra. Se uma for a negação da outra, então uma vai ser verdadeira e a outra vai ser falsa. Então, como é que a gente vai fazer? A Constituição brasileira não é, veja que ele negou, não é moderna. Agora aqui que pega muita gente. Quando coloca nem, esse nem vai ser e não, ok? E não. Esse nem é o i não. Ela não é moderna e não precisa ser refeita.
Então, veja que trocou pelo i e negou dos dois lados. Então, justamente é a negação do ou. É verdade. Quando fala nem, é o i não. Ok? Um é a negação do outro. A proposição Carlos é juiz e é muito competente. Tem como negação a proposição. Vamos lá. Carlos não é juiz. Veja que novamente aparece o nem, né? Veja, ó. Carlos é juiz e é muito competente. E, ó. Dá para negar o i com i de novo? Não, para negar o i tem que ser com ou. Carlos é juiz, aí tem e nem, que é e não, é muito competente. Mas você está negando aqui o i com o i de novo. Isso é errado. Então, essa aqui, para ser verdadeira, tem que ser Carlos não é juiz ou não é muito competente. Mas como o nem é o i não, então esse item aqui é falso. Ok? Essa não é a negação da proposição. Próximo. A negação da afirmação condicional. Se estiver chovendo, então o guarda-chuva leva o guarda-chuva. Aí tem que lembrar, para negar o se então você vai usar o i. E é o PN, permanece se estiver chovendo e coloca o i e depois nega. Está chovendo, vai aparecer alguma coisa assim. Está chovendo e não levo o guarda-chuva. Vamos ver? Para negar o se ó, está chovendo e eu não levo o guarda-chuva. Verdadeira. Porque pegou, permaneceu a primeira, trocou pelo i e negou a segunda. Quando tem negação do se então e já aparece de novo se aqui, se então, já está errado, ok? Mais um aqui. A negação da sentença. Se a inflação existe, então o salário deve ser corrigido. Novamente, se, então. Opa. Aqui. Novamente, se, então. Se é sim, então, PN para negar. A negação tem que ser permanece e nega. A inflação existe, a inflação existe. Colocou o i, tá certo. Agora vamos ver se negou. Os salários devem ser corrigidos. Os salários devem ser corrigidos. Não negou. Então, essa aqui é falsa. Tem que ser permanece e nega, ok? Vamos aqui. Para concluir, vamos falar sobre argumento. Argumento é um conjunto de proposições formadas por premissas e uma conclusão. Então, temos aqui a proposição 1, a proposição 2, proposição N, vai aí seguindo, e no final tem uma conclusão. Vamos ver. Se estudo, obtenho boas notas. Se me alimento bem, me sinto disposto. Ontem estudei e não me senti disposto. O que é que você pode concluir? Conclusão: obterei boas notas, mas não me alimentei. Obterei boas notas, mas não me alimentei bem. Por quê? A relação que está aqui. Ontem estudei. Ele estudou, ok? Se ele estudou, ele obtém boas notas. Então, ele vai obter boas notas, obterá boas notas. Mas fala aqui que se me alimento, me sinto bem. E aqui, ó, ele não me sentir disposto. Se me alimento, me sinto disposto. Se ele não se sentiu disposto, ele não se alimentou bem, ok? Então, ele vai obter boas notas, mas não se alimentou bem. É a conclusão lógica. Vamos aí a um exemplo.
Assinale a opção que apresenta um argumento válido. Se estudo, opa, se estudo, obtenho boas notas. Se me alimento bem, me sinto bom, disposto. Ontem estudei e não me senti disposto. Logo, obterei boas notas, mas não me alimentei bem. Então, nós temos aqui essa ideia, assisto. É a mesma coisa, né? Obterei boas notas, mas não me alimentei bem. Essa é a mesma coisa. Então, essa aqui apresenta um argumento válido. É verdadeiro. Que ele fala, se estudo, obtenho boas notas. Se me alimento bem, me sinto disposto. Ontem estudei e não me senti disposto. Se ontem ele não se sentiu disposto, é porque ele não se alimentou bem. Mas se ele estudou, ele vai obter boas notas. Então, logo, é a conclusão, né? Obterei boas notas, vai obter, mas não me alimentei bem. Então, isso aqui é verdadeiro. Vamos ver se isso aqui também satisfaz. Se ontem choveu e estamos em junho, então hoje fará frio. Ontem choveu e hoje fará frio. Logo, estamos em junho. Será que dá para concluir isso? Diz assim: se ontem choveu e estamos em junho, então hoje fará frio. Ontem choveu, ok. Hoje fará frio. Logo, estamos em junho. Então vamos aqui pensar com a ideia do se então. Ó, se ontem choveu e estamos em junho, então hoje fará frio. Lembre que para o se então ser, para se então ser falso, só se for verdadeiro e falso, ok? Está dizendo aqui, ontem choveu e hoje fará frio. Para isso ser verdade, tem que esse ser verdadeiro e esse ser verdadeiro. Então, ontem choveu e hoje fará frio. Os dois têm que ser verdadeiros. Então, hoje fará frio aqui vai ser verdadeiro, ok? Hoje fará frio é verdadeiro. Como aqui é verdadeiro, e para o se então ser verdadeiro, ou ser falso, tem que ser verdadeiro falso. Então aqui pode ser essa expressão aqui, pode ser verdadeira ou falsa, ok? Se é que vocês me entendem, essa parte aqui pode ser verdadeira ou falsa. Porque diz, ontem choveu e hoje faz frio, ok? Ontem choveu e hoje faz frio. Considerando essa última aqui como verdadeira. Para essa última ser verdadeira, tem que ontem ter chovido e, veja que o i tem que ser os dois verdadeiros. E hoje tem que fazer frio. Se hoje fez frio, hoje fará frio vai ser verdadeiro. Mas aqui, essa parte do se, da parte inicial do se então, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então não dá para concluir que estamos em junho. Porque o se então, ele só é falso se der verdadeiro ou falso, ok? Como aqui deu verdadeiro, lá pode ser tanto verdadeiro como falso. Beleza? Vamos para a próxima. Choveu ontem ou segunda é feriado. Como não choveu ontem, logo segunda não será feriado.
Será que a gente dá para concluir isso? Vamos pensar. Para essa frase aqui, essa proposição aqui ser verdadeira, o ou, basta que uma seja verdadeira. Choveu ontem, segunda é feriado. Como está dizendo aqui, como não choveu ontem, não choveu ontem. Isso aqui vai ser falso, ok? Vai ser falso. Logo, segunda não é feriado. Não dá para concluir para que essa choveu ontem ou segunda é feriado. Então, isso aqui tem que ser verdadeiro, ok? Para que essa proposição aqui seja verdadeira, choveu ontem ou segunda é feriado, como não choveu ontem, logo segunda não é feriado. Para que ela seja verdadeira, segunda tem que ser feriado. Porque um dos dois tem que ser verdadeiro. Para ser verdadeiro, o ou, ok? Então, por isso que esse item aqui também é falso. Só vai ter um verdadeiro, né? E o último, quando chove, as árvores ficam verdinhas. Então, esse quando pode ser substituído pelo se então. Se chove, então as árvores ficam verdinhas. Então, as árvores estão verdinhas, logo choveu. Vamos ver, as árvores estão verdinhas. É verdadeira. Aí diz, logo choveu. Como aqui é a mesma coisa que o se então, quando eu uso quando ou o se então é a mesma coisa, se as árvores estão verdinhas, isso aqui é verdadeiro, isso quer dizer que choveu, possa que tenha chovido, possa que não tenha chovido. Não temos certeza. Ou pode ser verdadeiro ou falso. Como isso? Como é que pode isso? Porque o se então, ele só é falso se for verdadeiro, falso. Como aqui está sendo falso, verdadeiro, toda a frase é verdadeira. E verdadeiro, verdadeiro, toda a frase é verdadeira também. Toda a proposição. Logo, não dá para concluir que choveu. Porque pode ter chovido e pode não ter chovido. Então vamos dar uma recapitulada. Aqui, ó. Se estudo, obtenho boas notas. Ok? Se me alimento bem, me sinto disposto. Ontem estudei e não me senti disposto. Logo, obterei boas notas, mas não me alimentei bem. Vamos pensar nessa ideia aqui. Ontem estudei e não me senti disposto. Então, eu estudei, verdadeiro. Ok? Não me senti disposto. Isso aqui vai ser falso. Ok? Se esse é falso, me sinto disposto é falso, porque aqui está dizendo que não se sentiu disposto. Então, isso aqui, obrigatoriamente, tem que ser falso. Se ele não se sentiu disposto, ele também não se alimentou bem. Ok? Então, isso aqui não se alimentou bem. Isso aqui é verdadeiro. Ok? E se ele estudou, obrigatoriamente ele tem que obter boas notas. Porque se ele não obter boas notas, essa sentença aqui, se isso aqui for falso, a sentença toda é falsa. Então, isso aqui tem que obrigatoriamente ser verdade. Ok? Tem que obrigatoriamente ser verdade. Então, diz assim, logo, pode concluir, né? Obterei boas notas. Ele vai ter que obter boas notas, porque ele estudou, né? Ontem eu estudei, se ele estudou, ele tem que obter boas notas, porque se ele não obter boas notas, essa sentença aqui é falsa, ok? Aí fala, não me senti disposto. Se ele não se sentiu disposto, que ele diz que me sinto disposto.
Se ele não se sentiu disposto, isso aqui é falso. Obrigatoriamente, ele tem que não ter se alimentado bem, porque se isso aqui for verdadeiro, vai dar Vivi Fernandes, e aí essa frase vai ser falsa, ok? Então, ele não se alimentou bem também. Por isso que essa é a única que é a conclusão, argumento válido. Beleza? Então é isso aí, a aula completa sobre raciocínio lógico. Espero que tenham gostado. Valeu, tchau, tchau. Se inscreva no canal.